Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, dia 4, sexta-feira, abril, começando o mês, caminhando no mês de abril, esse tempo onde nós estamos vivendo o tempo quaresmal. E esse tempo quaresmal estamos vivenciando a quarta semana, já terminando. Amanhã termina a quarta semana Quaresma e começa a quinta semana nos dirigindo para a semana da Páscoa. Vamos hoje meditar, fazer mais uma meditação da palavra de Deus para que possamos crescer em graça e sabedoria com a palavra de Deus pela oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Deus que é Pai, o amor de Jesus e a força do Espírito Santo esteja conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O evangelho que nós vamos meditar, a liturgia de hoje, João, capítulo 7, versículos 1 até o versículo 30, nos narra a festa do tabernáculo, onde Jesus está lá no meio das pessoas, não muitas escondidas, mas muitos o procuravam, muitos já querendo prender, muitos já vendo ele e perguntando quem ele era e quem não era, em toda aquela situação, e liturgicamente nos preparando para a sua paixão e morte, e o texto já nos leva para isso também. Jesus, e é um dos grandes problemas que traz para os judeus, é que Jesus continua afirmando que ele é enviado pelo próprio Deus. E que o Pai e ele são um só. Que ele vem falar até que eu sou, o título de Deus, se fazendo também como Deus. E isso era uma situação muito difícil de aceitar por parte dos judeus. Ele tinha o próprio Deus como testemunha a seu favor. Tinha João, tinha as obras, tinha Moisés, tinha o próprio Deus como testemunha a favor dele. E isso, causava uma rejeição ainda muito maior por parte das autoridades, porque eles não aceitavam desta forma que seria o Cristo, o Messias que viria. E ainda mais sabendo da onde ele vinha, da sua simplicidade, do local onde ele veio. Um carpinteiro, filho de José, filho de Maria, lá em Nazaré, cidade pequena, cidade simples, né? Então causava isso também uma estranheza, uma rejeição por parte dos judeus, por causa de toda essa situação. E com isso o coração fechava em acreditar naquilo que ele estava ensinando, que era uma verdade, é uma verdade. O ensino de Jesus, então, essa rejeição de olhar as aparências, acaba fechando o coração e não acreditando na palavra de Deus, acaba rejeitando aquele que foi enviado, acaba rejeitando a verdade. Meu irmão, isso é para nós, para cada um de nós. Não devemos olhar as aparências, mas ouvirmos com discernimento e ciência aquilo que se fala para nós. E aí a gente fazer esse discernimento, fazer essa peneira daquilo que é falado, para que a gente também não possa rejeitar a palavra de Deus. Mas devemos ler a palavra de Deus, precisamos não ler a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus, orar, que é a mesma coisa, rezar e orar a palavra de Deus.
para que essa palavra de Deus venha cair no nosso coração e a gente não caia nesse erro dos judeus de rejeitar a palavra do Senhor, rejeitar a palavra de Deus. Porque Jesus falava, aquele que não crê será condenado, aquele que crê terá vida eterna. E é buscando na palavra de Deus a sabedoria que a palavra nos dá e nos convertendo, que cada vez mais nos aproximamos de Jesus, cada vez mais crendo nele, que nós vamos ter a vida plena. Pelo contrário, nós seremos rejeitados, teremos a condenação. À medida que eu me aproximo de Jesus, porque eu sei que ele é Deus, e toda a obra que ele fez, tudo que a Bíblia nos ensina, toda a experiência de cada um em Cristo Jesus, vai nos fazer cada vez mais próximo dele. E cada vez mais próximo dele, nós vamos alimentar a nossa fé. Alimentar a nossa fé. A fé é um salto. É um salto, como diz o apóstolo, é um salto naquilo que a gente não vê. Isto é fé. Vamos pedir então sempre o Espírito de Deus que venha nos ensinar, que a gente possa cada vez mais aumentar a nossa fé. E hoje é sexta-feira, dia do Sagrado Coração de Jesus, que a gente tem esse coração simples, humilde para acolher Jesus no nosso coração. Que jamais a gente rejeite a presença de Jesus no nosso meio, naquilo que ele fala no nosso coração, naquilo que ele fala na palavra, naquilo que ele se apresenta a nós na Eucaristia, assim que ele vai se revelando em nossa vida. Que o Sagrado Coração de Jesus nos torne cada vez um coração semelhante ao dele. Sagrado Coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Que o Senhor nos abençoe nessa sexta-feira, possamos vivenciar esse dia na graça e na poder de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.